Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem, mais uma aula aí desse nosso projeto de curso de comunicação online, totalmente aberto e totalmente gratuito. Um ano aqui que a gente vai conversar sobre os mais diversos aspectos da comunicação, especialmente da comunicação online, que é muito importante, principalmente hoje em dia, né? Eu sou Maristela Rosa, eu sou jornalista, eu sou mestra em comunicação e eu sou criadora de conteúdo para as redes sociais há mais de 7 anos. E aí, hoje a gente vai conversar especialmente sobre fotografias e textos, como explorar isso na comunicação online. E essa aula aqui, ela vai ser muito pautada no que eu vivi, na minha experiência, não só produzindo conteúdo na internet, mas estudando sobre, indo a workshops, conversando com outros criadores de conteúdo, observando outras criações de conteúdo, além das minhas, né? Essa experiência que eu tenho aí na produção de conteúdo, tá imersa mesmo na produção de conteúdo. Eu sou profissional, né, na internet, como eu disse para vocês, há mais de 7 anos com o Papo de Preta, né? O Papo de Preta começa lá em 2015, mas antes do Papo de Preta eu já tive site, já tive blog, já tive outras coisas, mas de uma forma realmente profissional e ininterrupta, assim, trabalhando com redes sociais. Realmente eu fui me desenvolver com o Papo de Preta. O Papo de Preta tá aqui no YouTube, com mais de 180 mil seguidores, tá no Instagram, com mais de 120 mil seguidores. Estamos no TikTok também. E eu tô também com a minha conta pessoal no Twitter. Então eu tô aí em diversos lugares aí na internet, além também de ter criado podcasts. Aí eu criei o Esquecidos no Churrasco, com mais 4 amigos. E criei o podcast A Virada de Página também, que sou eu sozinha falando de quadrinhos. Então venho explorando aí vários formatos nas redes sociais, tá? E aí vou conversar com vocês hoje sobre texto e imagem. Achei importante falar aí quanto tempo que eu tô e o que eu tô fazendo, porque realmente essa aula aqui vai ser para trocar ideia, vai ser para conversar com vocês, colocar aqui na mesa todas as coisas que eu já venho pensando e já venho estudando um tempo na observação sobre criação de conteúdo. É muito importante dizer isso, que esse projeto só existe de fato, ele só saiu do papel porque o Comunique-se Bem é patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Deia Freitas, e aí é muito importante que vocês compartilhem esse projeto aqui. Se chegou nessa aula, curte a aula, por favor, comente aqui, quero saber o que você está achando, e compartilhe para outras pessoas conhecerem o Comunique-se Bem, tá bom? É muito importante e eu agradeço muito a ajuda e o apoio de todos vocês. Vai fazer esse projeto aqui chegar a outras pessoas, ao máximo de pessoas possível, lembrando também que esse é um projeto com recorte de raça e classe, né? Então a gente está falando especial e principalmente para pessoas pretas, quilombolas, pessoas que trabalham em ONGs, que têm projetos aí de comunicação e que querem crescer aqui na plataforma ou em outras plataformas, mas é aberto aí para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre como criar fotos e como criar textos que atraiam as pessoas aí para o seu conteúdo. Primeiro, é muito importante que você já tenha visto as outras aulas, tá? Muito importante mesmo. A gente está fazendo aí um caminho aí para as aulas, que foi pensado para que a gente esteja com algumas bagagens. E aí uma bagagem de uma aula acumula para outra e acumula para outra, a ideia é essa. Então se você chegou aqui de paraquedas, volta lá nas outras aulas, que é muito, muito importante, não só para que você entenda esse projeto, mas para que você entenda o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá? E aí eu vou fazer muitas referências, especialmente a aula passada, que eu acho que é uma aula muito, muito, muito importante mesmo, assim, uma das mais importantes que a gente teve até agora aqui no nosso curso, né, online, que é a questão de criar histórias, sobre a importância das histórias. Por que que as histórias são tão importantes? Por que que as histórias mobilizam as pessoas e prendem as pessoas? E aí lá na outra aula eu falei, né, tudo é história. Tudo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente aprende através de histórias. As histórias impactam as pessoas, nos fazem rir, nos fazem chorar, nos fazem aprender, nos fazem nos identificar, realmente geram em nós gatilhos de ação, né?
E o gatilho de ação é o famoso engajamento. As pessoas vão muito atrás e elas falam muito de engajamento hoje em dia, mas muita gente nem sabe o que é engajamento. Você sabe o que é engajamento? Engajamento não é só ter seguidores, né? Porque antes as pessoas ficavam muito olhando para... a pessoa tem 1 milhão de seguidores, a pessoa tem 100 mil seguidores, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo de seguidores. E aí começou a ter a questão de as pessoas comprarem seguidores, né? Isso infelizmente acontece, gente. E se tornou muito comum à medida que a criação de conteúdo se tornou mais comum, né? Se tornou mais mainstream. As pessoas querendo cada vez mais estar nesse meio da internet e serem reconhecidas por isso. Então essa coisa de comprar seguidor virou sim uma prática muito comum. E aí as empresas, as marcas, quem paga, né, para essas pessoas fazerem publicidades e tudo mais, começaram a entender que não é só sobre número de seguidor, é sobre engajamento. Então tá, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, mas se só 20 pessoas curtem a foto dela, ela não tem engajamento nenhum. Se ela tem 500 mil seguidores, mas aí só 15 comentam numa postagem dela, ela não tem engajamento nenhum. Então o engajamento é a proporção de seguidores para comentários e likes nas suas postagens, ou seja, interação real das pessoas ali com o seu conteúdo, né? Então é o que todo mundo busca. Não só ter seguidores, né? Não só ter pessoas ali, aquele número e tudo mais, mas também ter pessoas engajadas no seu conteúdo, pessoas que são chamadas à ação. Então pessoas que veem aquele seu conteúdo e falam, nossa, eu quero que outras pessoas vejam. Então ela vai lá e compartilha para outras pessoas, ela vai lá e marca outras pessoas na sua postagem, ela vai lá e comenta, dá like, ela interage com aquilo, né? Ela está engajada naquele seu conteúdo. Então isso é um engajamento. E aí como conseguir isso? Através de texto e através de foto, né? Porque a gente tem o Instagram, né? Também a gente teve uma aula toda para falar sobre Instagram, a gente teve uma aula para falar do TikTok, do YouTube, e aí nas aulas de Instagram e TikTok eu falei muito sobre esse momento que a gente está vivendo agora dos vídeos e dos vídeos curtos, né? Dos vídeos verticais e dos vídeos curtos e dessa timeline infinita que as pessoas vão passando, assim. Esse é um grande momento que a gente está vivendo na internet, a gente tem uma profusão disso, né? Eu imagino que você também esteja consumindo muito esse tipo de conteúdo. Para pensar no seu consumo de internet, se você é uma pessoa que consome internet. E aí se você é uma pessoa que não consome, é o que eu falei para vocês, se você quer produzir comunicação na internet, você tem que entender as plataformas, então tem que passar um tempo, tem que consumir sim, tá? Então, enfim, vamos partir do pressuposto que você é uma pessoa que consome, fazendo bom uso do seu tempo, não de forma que você perca muito tempo, que você fique muitas horas, mas você consome aqueles conteúdos ali nas redes. Quando para pensar, o que você mais vê hoje? No Instagram, se você usa o TikTok, nas redes que você consome. Talvez a maioria das coisas seja vídeos, esses vídeos curtos na vertical. E aí você sabe exatamente quando isso mudou? A gente não sabe, né? A gente só vai vendo essas tendências vindo e quando elas vêm, elas vão tomando a gente e aí de repente, pronto, tá lá você consumindo esses conteúdos. E aí se mudar, muda de novo, enfim, como eu falei nas outras aulas também, com relação ao algoritmo e com relação às mudanças aí, que a gente está sempre acompanhando nas redes sociais. Mas aí a gente está nesse momento agora, e aí muita gente considera que o momento das imagens e o momento dos textos ficou para trás. Que agora as pessoas não leem mais, agora a questão das fotos ficou muito limitado, como eu vou fazer e tudo mais. E aí você pode pensar, bom, mas o meu conteúdo, o conteúdo que eu quero produzir, ele é essencialmente de foto e texto. Será que não tem mais lugar para mim? Será que eu não vou conseguir mais produzir? E eu tô aqui para te dizer que sim, tem um lugar para você. Tem um lugar para sua produção, sim. Você pode construir narrativas e contar histórias através dessa sua produção. E aí, o que é importante a gente pensar quando a gente pensa em foto e texto na internet, tá? E aí eu separei algumas coisas importantes aqui pra gente conversar. O primeiro tópico que é muito importante não existe foto espontânea. Não existe espontaneidade na internet.
Será que você está chocado agora? Eu espero que não, mas se você está chocado, tudo bem, tá? E aí você pode acompanhar pessoas que, um flagra, nossa, eu peguei aqui o meu namorado neste momento tão sublime, tão distraído, eu fiz essa foto. Gente, não. Tudo é criado. Tudo é construído e tudo é pensado. E isso não é um crime, isso não é problema. Isso é comunicação. Isso é contar uma história. Lembra que eu falei para vocês? Contar uma história para as pessoas. Isso é contar uma história. Então tudo é armado. Então se eu for na rua e eu ver algo que me chamou a atenção, que me tocou e eu tirar uma foto, aquilo não vai ser armado. Mas quando a gente está falando da internet, é muito mais do que ver uma coisa bonita e postar. É sair de casa pensando, eu vou sair para fotografar para o meu perfil no Instagram, por exemplo. O que eu quero encontrar? Que história que eu quero contar? Então eu tenho um Instagram sobre a minha cidade, por exemplo. Então eu vou sair na rua e vou fotografar coisas que tem a ver com a minha cidade. Eu quero falar sobre prédios históricos. Mas o prédio histórico não foi algo armado por mim. O prédio tá lá, eu fui lá e tirei uma foto. Mas é isso, quando eu falo de armado, nada é natural, tudo é forjado, no sentido de você pensa naquilo que você tá fazendo. Sabe? Não é nossa, quando eu vi, nossa, saiu tão espontâneo, saiu tão que eu resolvi postar. Você resolveu postar por algum motivo. Você resolveu postar porque tem a ver com a construção que você quer fazer naquele seu perfil. Se você resolveu postar é porque você tem uma história para contar daquilo. E muitas vezes a gente vai na intenção de encontrar aquilo que a gente quer tirar a foto e produzir, ou quando a gente mesmo não faz, né? Quando a gente mesmo não produz mesmo aquela imagem. E não há nada de errado nisso, gente. Isso é ser profissional. Tem uma coisa na internet que as pessoas ficaram, porque na TV é tudo armado e na internet é tudo mais natural, tudo acontece de forma mais espontânea. Quando a gente está falando de uma produção profissional, a gente está falando de conteúdo pensado, de uma construção de história pensada. Isso não é algo ruim. Se você deixar tudo ao espontâneo, tudo ao acaso, tudo bem, você pode construir isso, mas a construção dessas histórias fica mais difícil. E aí trazer as pessoas para perto fica mais difícil também, porque as pessoas têm que entender qual é a história que você está contando, né? E aí se nem você tem uma história para contar, se tá tudo aleatório, se tá tudo... se nem você entende o que você está fazendo, como que você quer que as pessoas entendam? Eu falei isso na outra aula, né? Então é importante pensar nisso. Não é nada ao acaso. As coisas são pensadas. As imagens que eu vou produzir são pensadas. Eu quero contar uma história a partir disso aqui. Então a foto que eu vou tirar, ela vai contar uma história, ou ao menos ela vai contar parte dessa história. Ela tem um motivo de existir. É o que eu falei também na outra aula e volto a repetir, e acho que a partir disso eu vou repetir sempre. Se você não sabe porque você está postando, não poste. Se você não sabe para que aquele conteúdo serve, se você não tem uma história para contar, por que você está postando? Só porque eu tenho que postar, porque eu tenho que manter uma frequência? Você não tem que nada. Então é isso, essa é a primeira coisa. Fotos são sim pensadas, são sim produzidas, podem sim ser posadas, pode sim olhar um pôr do sol e falar, fica aqui, sorri, não sei o que, e não tem problema nenhum nisso. Posar, construir a imagem, construir o que você quer a partir daquela imagem, para que ela assim pareça leve, pareça clean, que as pessoas tenham uma ideia de que aquilo é natural, de que aquilo é algo cotidiano do dia a dia, mas aquilo foi pensado e produzido por você. E as imagens que vocês veem por aí circulando na internet, elas não são aleatórias, elas não são naturais, elas foram sim pensadas.
pouca coisa ou quase nada na internet é natural. E aí, se a gente está falando de produtores de conteúdo, se a gente está falando dessa galera aí que você pode seguir, que tem 500 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões, aí, meu amor, esquece a naturalidade. Esquece completamente a naturalidade, tá? Completamente. Essa galera tem pessoas para pensar as fotos para eles, pessoas para pensar o look, pessoas para pensar essa história que vai ser contada. As pessoas vão para os lugares, vão para esses eventos, muitas vezes nem pensando em evento, mas pensando na foto que vai tirar e na história que vai contar a partir daquela foto, tá? Então é tudo muito bem montado, muito bem construído, e às vezes não é construído nem por aquela pessoa que tá ali colocando o rosto, que tá ali na imagem. Ela só vai lá e faz a foto, ela só vai lá, é a modelo, e aí tem um monte de gente para construir para ela. Ai, mas parece tão natural, parece tão, essa coisinha de casal fofo. Gente, conteúdo de casal, não, eu não vou entrar. Ai, Deus, eu não vou entrar nessa polêmica aí. Mas é isso, tá? Isso que eu quero deixar pra vocês. Conteúdos profissionais na internet são pensados previamente, são construídos antes. E aí, se você quer pensar em conteúdos fotográficos, pense nas fotos que você quer fazer antes. Pense em que história você quer contar. E aí a gente tem a questão técnica, né? Porque hoje a gente está disputando a atenção com cada vez mais pessoas. A gente está disputando a atenção realmente com milhares de conteúdos postados todos os dias, por hora mesmo, sabe? Muita gente está produzindo, muita gente falando, muita gente postando texto, vídeo, imagem. Então a gente sempre parar para pensar, por que que a pessoa pararia aqui no meu conteúdo? Eu já vi especialmente muitos Instagrams profissionais, o Instagram da pizzaria, o Instagram da gráfica, o Instagram da manicure, sabe? Cometendo alguns erros. Um erro, postar foto realmente mal tirada, então foto escura, foto embaçada, foto que não dá para entender o que tá ali, sabe? Fotos assim ruins assim mesmo, tecnicamente, ou postar foto e imagens de banco de imagem, que nem é da pessoa. Sabe, aquela foto que você vê que é uma foto... Gente, foto de banco de imagem, a gente sabe que é de banco de imagem. Que é aquela imagem fria, sabe? Que é aquela imagem que você fala, mano, essas pessoas nem devem ser brasileiras, sabe? Foto de banco de imagens é aquilo, é uma foto completamente fria, que história que você vai contar a partir daquilo, né? Se nem foi você que produziu, que nem é seu, e muitas vezes são fotos que a gente já viu várias vezes em diferentes contextos, então a pessoa muitas vezes nem vai reconhecer aquilo ali no feed dela, vai passar direto, então o engajamento foi com Deus. E aí, gente, foto ruim foi com Deus mesmo. É isso, a gente está disputando a atenção com muita gente. Então ela vai ter vídeos muito bem produzidos, fotos muito bem produzidas ali. A gente já tem, como eu já disse várias vezes, vou repetir, a gente já tem pessoas aí na internet muito grandes, que tem equipes muito grandes e que estão postando coisas assim, Full HD no máximo, no melhor. E aí você vai falar, bom, Maristela, mas você me falou que esse curso tinha recorte de raça e classe. E aí quando a gente está falando dos trabalhadores brasileiros, das pessoas pretas brasileiras, a gente está falando de uma galera que não tem muito acesso aos mais incríveis recursos, né? E eu sei disso, eu sei porque eu sou parte dessa galera. Eu tô aqui gravando para vocês com uma câmera e na minha frente tá a minha janela. Então essa iluminação que vocês têm, que vocês estão vendo aqui, é uma iluminação da luz do sol. Mas a questão é pensar em fazer o melhor com o que a gente tem disponível. Porque o que eu vejo é muitas vezes as pessoas podendo fazer melhor, mas não fazem, porque não entendem muitas vezes. Então imagem, gente, é muito importante. Coloquem isso na cabeça de vocês sempre que vocês forem fazer vídeo e tirar foto. Imagem, acima de tudo, é iluminação. Não há condições de você tirar uma boa foto num lugar escuro com uma iluminação ruim. Não há como você fazer um bom vídeo com um lugar escuro com uma iluminação ruim. Nunca tirar foto de frente para a luz. Ou seja, eu jamais poderia fazer esse vídeo aqui
eu de costas para a janela e a minha câmera batendo de frente com a luz. A luz sempre tem que estar atrás da câmera do celular, tá? Para bater ali em quem vai receber aquela iluminação, tá? É muito importante isso. A pessoa tem que receber a iluminação, ou aquele objeto que você quer tirar foto, ele tem que receber aquela iluminação, tá? E é também importante dosar para não estourar a foto. E aí eu tô falando do básico, tá, gente? Porque assim, mas eu poderia colocar uma luz aqui atrás para fazer um contorno, poderia sim explorar de outras maneiras, mas eu tô falando realmente do básico, do básico, do básico, assim, que muita gente não sabe mesmo. Eu vou gravar em casa e eu não tenho iluminação. Onde tem uma boa janela? Onde que você recebe bem a luz do sol? Fica de frente para aquela janela, posiciona a sua câmera e grava com você recebendo a luz do sol, tá? Não você de costas para a janela, nunca, 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 porque aí seu vídeo vai ficar estourado e você vai ficar uma sombra ali, sabe? E aí também para o objeto que você tá filmando ou fotografando, a mesma coisa. Então é isso, iluminação de qualidade é muito importante e o sol tá aí para isso, para ajudar a gente nisso. A gente não tem melhor iluminação com mais qualidade do que a iluminação solar. Esse objeto que eu quero tirar foto é interessante? Por que que ele é interessante? Qual é a história disso aqui? E também o quão visualmente isso aqui é interessante. Tem um termo que as pessoas detestam, né? O Gabriel, meu amigo, ele detesta, que é instagramável, né? O que virou esse termo instagramável? Os lugares legais, os lugares bonitos para tirar foto, né? Esses lugares aí que chamam a atenção do nosso olhar, que tem cor, que tem, enfim, possibilidade de fazer imagens bacanas. Mas aí a questão é essa, pensar nisso mesmo. Por que que essa imagem chama a atenção do olhar? O que que tem de legal nisso? O que que tem de interessante? E como que com o material que eu tenho, eu posso fazer a melhor foto possível, sabe? Construção de imagem que você pode fazer, né, dessas fotos, é muito legal. Falei isso também na aula de Instagram, produzir algumas fotos e fazer um carrossel, né? Ou seja, uma postagem com mais de uma foto. Isso é uma coisa que é bem interessante no Instagram. Lá na aula de Instagram eu falo melhor porque que isso é interessante, mas isso é muito legal de ser feito. Então, se você tem um bar, por exemplo, você pode pensar em tirar fotos de vários drinks diferentes, por exemplo, sabe? E fazer um carrossel com vários dos drinks, os drinks mais pedidos ou os drinks mais especiais que você tem no seu bar, por exemplo, sabe? Se você tem, sei lá, se você é manicure, pode fazer um carrossel com as unhas mais diferentes que você fez, ou com as unhas da última semana, ou com as unhas do mês, sabe? Com as unhas mais diferentes do mês, fazer um carrossel com aquilo, enfim, sabe? Explorar nesse sentido, assim. E aí tem uma coisa também das pessoas que depende das outras para tirar foto, né? Por exemplo, a manicure, que é esse exemplo que eu dei, ela precisa ali que a sua cliente queira tirar foto, né? Então é legal perguntar antes, tem algum problema? Sua unha ficou linda, tem problema eu fazer umas fotos rapidinhas assim, e aí faz as fotos. Tem ring lights que são próprias para colocar no celular, então que você vai apontar ali para a mão da sua cliente para fazer aquelas fotos, né? Tem também a possibilidade de dar uma editada depois. Não tem problema nenhum, gente. A questão da edição, sabe? A questão dos filtros, assim. A gente tem um problema muito grande hoje, né? Com a questão dos filtros que deformam o rosto, que transformam o rosto inteiro. Mas esse é um assunto para outro momento. Mas quando a gente está falando de imagens para contar uma história, muitas vezes você tirou uma foto ali e o seu material, ele é realmente limitado ali, o seu celular e tudo mais. E aí você fala, nossa, mas meu celular não captou as cores com a vivacidade que eu tô vendo. Você pode ir lá nos filtros e aí ver qual o filtro que fala, não, esse filtro aqui realmente faz jus a esse trabalho, sabe? Faz jus a esse céu, faz jus a esses drinks que eu tirei a foto, por exemplo, sabe? Então é interessante sim explorar ali os filtros, a edição da foto,
né? Começar com os filtros é interessante justamente porque muitas vezes a gente não tem mesmo as manhas de edição de foto, mas é aqueles filtros que estão mais prontos ali. Por exemplo, no Instagram tem alguns que você pode começar a usar, entender melhor como eles funcionam e quais funcionam ou não para você. Você fez as fotos, selecionou para o carrossel para postar. E aí? E agora? Bom, você pensou previamente por que você está postando, né? Eu tô postando porque o meu bar é um bar com vários drinks incríveis e eu quero que as pessoas conheçam esses drinks. E aí quem gosta de drink vai se identificar, vai ver aqui esses drinks lindos, maravilhosos, vai engajar e vai querer vir aqui conhecer e tudo mais. Bom, quero mostrar esses drinks. Bom, e aí? E agora? E a hora do texto? O que eu coloco? As pessoas não leem mais na internet, as pessoas têm isso, né? As pessoas não leem mais hoje, tudo é vídeo curto. E aí eu diria para você que sempre que a gente parte desses pressupostos que muitas vezes são muito preconceituosos, né? Muito nariz torcido para a internet, para quem usa redes sociais e tudo mais, é bom ter um pé atrás. Ah, então as pessoas não leem mais. Quem disse? Eu aqui, como produtora de conteúdo, te digo que sim, para contar a história que você quer contar, vale a pena sim pensar no texto. E aí você pode pensar, tá, mas eu posto texto curto ou eu posto texto longo? Depende do que você quer contar. Você pode fazer um carrossel de drinks, nesse exemplo que eu tô dando, e colocar assim, alguns dos melhores drinks do nosso cardápio, e colocar lá as fotos. Ou você pode colocar, segue a explicação de alguns dos drinks mais incríveis do nosso cardápio. Foto 1, drink tal feito disso, disso e disso, que é um dos meus favoritos, por isso, por aquilo. Foto 3, foto 4, sabe? Trazer as pessoas para perto. Eu não sei se vocês entendem o quanto isso faz diferença, mas realmente faz. Faz diferença. Se você não despreender tempo para contar a sua história não será contada. É simples assim. E tudo tem uma história por trás. Esses anéis aqui que eu uso têm uma história por trás. Os livros que estão aqui na minha estante têm uma história por trás. Basta eu querer contar essa história. E aí quer dizer que, boom, vai lotar de engajamento, as pessoas vão vir caindo pelo ladrão e daqui a pouco você vai estar com milhares de seguidores. Não, não é assim. A internet é sim um trabalho de tempo, de construção de narrativa, de construção de público. Mas é isso. Ou você conta a sua história ou a sua história não será contada. E aí, quanto mais você conta a sua história, mais as pessoas que estiverem lá vão estar perto de você, vão conhecer o seu conteúdo, vão conhecer o seu estabelecimento, vão conhecer o seu trabalho, vão ver o quão aquele trabalho é importante, o quanto aquele drink não é só um drink, mas tem uma história por trás, o quanto aquelas unhas que você faz são interessantes, são desafiadoras. Você pode colocar, bom, essa unha aqui da foto 1 foi muito desafiadora por isso, por aquilo. Na foto 2, a cliente veio com uma referência gringa que eu nunca tinha feito antes, foi um desafio para mim. Na foto 3, isso e aquilo. Sabe? História, tudo tem história. E aí não é inventar história, mas é parar para pensar que história tem isso aqui. E você vai perceber que você tem história para contar, basta você querer contá-la. Basta você não tratar o seu conteúdo como a obrigação de postar qualquer coisa lá. Porque se você posta qualquer coisa já tem de monte. E aí você não pode esperar que as pessoas engajem, curtam, que as pessoas comentem, compartilhem, se nem você faria isso com o seu conteúdo. Um mito que eu vejo que algumas pessoas ainda têm com o Instagram, e aí eu tô falando do Instagram porque ainda é a principal rede de fotos, né? Vamos ver se surge outra aí, porque o Instagram é o que eu falei, né? Ele já tá muito com a coisa dos vídeos, mas ele ainda tem esse espaço para fotos. Mas aí uma coisa
é que as pessoas ainda têm essa ilusão de feed organizado. Gente, manda isso às favas. Olha o vocabulário de novela de época. Mas é isso, gente, manda isso pra longe. Esquece esse negócio de feed organizado. Feed organizado não serve pra nada e ainda atrapalha o seu engajamento. Por que que atrapalha? Porque você, para querer organizar o feed, vai colocar fotos muito iguais, muito parecidas em diferentes momentos. As pessoas vão passar pelas fotos direto. A pessoa vai curtir aquela foto uma vez, aí você vai postar ela de novo, as pessoas vão passar por aquilo direto, que elas vão entender que elas já viram aquilo. E aí o que vai acontecer? O Instagram, vai entender que as pessoas não querem ver aquilo e vai colocar a sua distribuição do seu conteúdo no chão. E aí seu engajamento vai no chão também e todo aquele ciclo péssimo que a gente já conversou lá na aula de Instagram, na aula de redes sociais. Então não faça isso. Não queira feed organizado. Queira feed onde cada post que você fez conta uma história. Cada post que você fez, você olha e você pensa, que legal isso aqui. Se eu visse isso aqui de outra pessoa, eu ia parar, eu ia querer ver, eu ia dar um like porque essa foto é bonita, eu ia querer ler e achar muito interessante essa história aqui, chamar as pessoas para ação. Com quem você tomaria esse drink aqui? Chama o seu amigo, a sua amiga, sabe? Desde coisas mais simples como essa até coisas mais complexas. Quais unhas, a partir desses desafios que eu tive aqui, quais unhas vocês gostariam de ver mais aqui? Qual unha você gostou mais? Se a gente está falando da manicure, né, no exemplo que eu dei também. Desprender tempo para contar essa história mesmo. É esse o feed que você tem que querer ter. Onde cada post você sabe por que você postou, você sabe qual é a história que está ali sendo contada e por que ele seria legal, por que ele seria bacana para as pessoas engajarem. Essa coisa de feed organizado não presta pra nada, gente. Vai por mim, de verdade. Então uma coisa é feed bonito, com fotos bonitas, com fotos interessantes, com imagens, tá? Outra coisa é feed organizado, né, gente? São coisas diferentes. Tem gente também que trabalha muito a questão de colocar texto nas imagens, sabe? Então trabalhar isso nas imagens, assim. De colocar uma imagem, sei lá, só com a foto mesmo, assim, a imagem que você quer mostrar, e aí no carrossel vir explicando por que aquela imagem tá lá, o que ela é importante, tudo mais, e complementar na legenda. Enfim, tem várias maneiras que você pode pensar em produzir isso, assim. E aí vamos para exemplos, bons exemplos de produtores de conteúdo que fazem muito bem isso, né? De produzir boas imagens e boas histórias e que casam isso muito bem, né? Gente, o texto e a imagem se conversam. Eles juntos podem contar essa história. Muitas vezes a imagem em si, ela não vai trazer a história completa, mas ela vai instigar a pessoa a ir lá e querer entender a sua legenda, por exemplo, ou no carrossel ali, nas imagens que vão ter a seguir contando aquela história, enfim. Sabe? A questão é essa. E aí a gente tem alguns produtores de conteúdo que trabalham muito bem isso, assim. E aí um exemplo maravilhoso, assim, um dos melhores exemplos que eu já vi dentro dessa questão de usar fotos e usar textos para contar uma boa história, engajar as pessoas e trazer as pessoas para perto, é do Cantinho do Chiquinho, que é um perfil de uma resgatadora de animais, especialmente cachorros e gatos, né? Esse Cantinho do Chiquinho funciona como uma ONG mesmo para bichinhos, né? E a responsável é a Camila Teixeira, de São Paulo. E, gente, a Camila é mestra em contar histórias, assim, sabe? Todo cachorro, todo gatinho resgatado, ela pega e ela mostra eles antes e depois e durante também os tratamentos deles, né, quando eles são pegos na rua e quando eles estão doentes, e aí ela dá nome para eles e aí ela conta, essa é igual a que tá aqui, ó, essa é a Pimentinha, ela foi encontrada assim, assim, assado, ela tava muito medrosa, a gente levou ela, olha a evolução dela,
ela parece que tem tantos e tantos anos, e ela parece que ela foi maltratada assim, assim, assado, ou ela parece que ela estava na rua há muito tempo, ou ela tá grávida, ou enfim, vários bichinhos que ela conta as histórias. Inclusive é assim que muitas vezes ela consegue que as pessoas se interessem em adotar os bichinhos, né? Através de acompanhar as histórias deles, entender de onde eles vieram, como eles são. Ela fala muito da personalidade deles, então ela fala, ai, esse aqui é muito brincalhão, não, esse aqui é mais reservado, esse aqui tadinho, ele tá tão amuado e tal, hoje ele era tão amuado e olha como ele tá hoje. Então você realmente se sente acompanhando aquela história. Então não é só sobre muita gente, quando a gente está falando, por exemplo, de ONGs de animais, usam muito imagens chocantes, né? Muito imagens fortes do bichinho muito magro ou do bicho muito machucado e tudo mais, a gente já viu isso. Mas, gente, isso só impacta as pessoas e repele muitas vezes as pessoas, né? Mesmo a pessoa com pena, a pessoa não quer ver isso, a pessoa passa direto. O que traz a pessoa para perto são as histórias. É ver esses bichos crescendo, evoluindo, ver, saber da personalidade deles, sabe? E esse perfil aqui faz isso muito bem. É o Cantinho do Chiquinho. Gente, que perfil bom em fazer isso. Em contar a história desses animais, sabe? E aí você se sente próxima desses bichinhos que você nunca viu antes. Mas você se sente próximo, assim, sabe? Eu vejo as pessoas comentando e às vezes a pessoa, ela coloca lá um bichinho novo e fala, e o fulano? Perguntando de outro animalzinho, como ele tá? E o tal, e o não sei quem. E aí as pessoas vibram quando aquele cachorrinho, aquele gatinho é adotado, sabe? Então é isso, assim. Esse perfil, pra mim, ele é um exemplo muito claro disso. Que é o poder de contar histórias. Como as histórias bem contadas aproximam as pessoas, sabe? Como a imagem atrelada ao texto, bem feito, bem pensado, aproxima as pessoas, traz elas para perto, faz elas engajarem, faz elas se moverem ali para ajudar, para estar perto, para entender, sabe? Então eu acho esse aqui um dos melhores exemplos. Não é uma conta muito grande, assim, no Instagram, tem 80 mil seguidores, assim, não é, nossa, milhões, mas para uma ONG é uma conta grande, sim, sabe? E é uma conta com engajamento muito legal, muito interessante. Então eu recomendo muito para vocês, especialmente para você aí que está trabalhando com alguma ONG, né? Ou quer trabalhar com algum projeto social, com essa questão de comunicação e quer entender como essa coisa de construir histórias. Acho que o Cantinho do Chiquinho é um exemplo muito, muito bom. Mas aí a gente tem outros exemplos também que eu separei aqui para vocês. A gente tem o Mídia Ninja, né? Que é um perfil de notícias mesmo, assim. Uma página independente de notícias, né? O Mídia Ninja já tá aí no ar e funcionando há um tempo. E eles trabalham bastante com imagem e texto, assim, sabe? E muitas vezes resumindo aquela notícia ou trazendo ali os primeiros impactos daquela notícia para que você queira ler mais sobre. Então eles fazem um trabalho bem interessante nesse quesito, né? De trazer texto e imagem. De como a gente pode trabalhar bem isso, assim. A gente tem o Guilherme Bandeira, que é um ilustrador. Eu gosto muito do perfil do Guilherme. O Guilherme é ilustrador e quadrinista, né? Então ele usa muito, ele é um que usa texto curto, por exemplo, sabe? Porque a história que ele quer contar tá naquela ilustração, tá naquelas imagens que ele fez, assim. Então ele já vi ele fazendo ilustrações de músicas, sabe? De letras de música, pega a letra de música e faz ela ilustrada. Várias ilustrações que você bate o olho e aquilo ali tá te contando uma história. Então é um perfil que é muito legal também de conhecer. Tem vários cartunistas, vários quadrinistas que usam as redes sociais também muito bem. A gente tem a Josi Ramos e a Jace Carvalho. E eu acho elas duas mulheres pretas, criadoras de conteúdo, muito, muito boas nisso. Muito boas em explorar texto e imagem, sabe? Não são adeptas aí a textos muito longos assim, mas elas conseguem produzir ótimas imagens
e contar excelentes histórias através das imagens. A Josi e a Jace, elas têm imagens assim impecáveis. O uso delas da fotografia é muito maravilhoso. E são essas aí as pessoas que eu tenho para trazer para vocês de bons exemplos aí de uso de imagem e de texto para contar uma história pra gente e para manter as pessoas aí engajadas, né? Para trazer narrativas interessantes e prender as pessoas ali naquela imagem, naquele texto. Eu falei também da família Quilombo, do quanto eles usam bem a legenda, né? Falei lá na aula sobre Instagram e vou reforçar aqui para que vocês conheçam família Quilombo também, que nesse sentido eles mandam muito bem de colocar as imagens junto com o texto para contar uma história, sabe? Muitas vezes o texto expande ali pra gente a história, né? Conta para além do que está sendo mostrado ali na imagem, enfim, é muito legal, é muito bacana mesmo. Então com essa eu me despeço, espero que essa aula tenha sido uma aula para instigar vocês aí a explorarem mesmo mais esse lugar do texto e da imagem, entenderem sim que há possibilidade de construir isso nas redes, tá bom? Por favor, se chegou aqui nessa aula, dê um like, se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. As datas das próximas aulas estão aqui embaixo, tá? No final do mês a gente tem a nossa live de revisão para conversar sobre tudo. E muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, por estarem aqui. Espero realmente estar ajudando vocês aí nessa jornada de construir conteúdo de comunicação e de entender mais a comunicação online, tá? Um beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau!